Misericórdia, queridos! Estamos começando pela TV Missão Cidades, o primeiro de uma série de programas que vai ao ar aqui pela nossa emissora. Não perca essa oportunidade, você telespectador. A partir de agora está no ar... Misericórdia! Estamos aqui na Assembleia de Deus Ministério Peniel junto com a juventude do Conexão Jovem. Vamos começar ouvindo uma canção em nome de Jesus e a gente já bate um papo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o amor e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Quem é esse que vem? Quem é esse? Esse é aquele que deixou uma mensagem tremenda, que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, o versículo de número 15. Eu quero começar essa primeira edição do nosso programa com esse tema: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vamos conversar sobre isso agora e vamos entender com a juventude da igreja de hoje. Você sabe o que é missão? Hoje nós contamos aqui com a juventude da Assembleia de Deus Ministério Peniel, a Conexão Jovem, que está aqui com a liderança da Ana Lídia e todos os seus liderados aqui. Ainda tenho ao meu lado direito a diaconisa Vera Lúcia, que também faz parte do ministério. Ao meu lado esquerdo, a diaconisa Solange, que é minha esposa.
Estamos aqui para debater junto contigo, para que você que esteja nos acompanhando em casa também possa compartilhar, deixar seu comentário, sua opinião sobre o que é a missão. E a pergunta é: quem sabe o que é a missão aí? Levante a mão. Algumas mãos tímidas aqui, né? Então vamos entender o que é missão. Alguém gostaria de falar para mim o que é a missão? Quem se habilita primeiro? A missão é um meio de transporte para a palavra, um meio de transporte para informações. Uau! A missão é um meio de transporte para vidas que precisam de algo que a gente transmite. Missão, eu creio que seja algo que seja vocacionado, para você concluir, algo que tenha propósito. Você tem que começar e terminar. Você tem propósito de fazer. Vocês concordam com isso? Sim. E como é que você sabe que você tem vocação para a missão? Como é que você descobre isso? Assim, eu particularmente eu não conheço dentro de uma igreja alguém que entra e fala assim: pastor, eu tenho vocação para ser missão, para fazer missão. Geralmente as vocações são para tocar, as vocações são para ser pastor, para ser pregador, mas para ser missionário, complicado, né? Vocês têm, algum de vocês tem alguma experiência aqui? Aí quando eu falo algum de vocês, está extensivo a todos, tá? Tem experiência com missões aqui? Algum de vocês? Não, só é evangelismo, né? Verdade. Boa coisa. A minha pergunta é: evangelismo, diaconisa Vera, é o mesmo que missão? Segundo a sua visão, tá? Evangelismo e missão é a mesma coisa? Não. Você, diaconisa Solange, evangelismo e missão é a mesma coisa? Uma é paralela à outra, né? É a mesma coisa? Não é. Nosso jovem, como é o seu nome? Otávio. Otávio, evangelismo e missão é a mesma coisa? Não. Alguém pensa diferente? Evangelismo e missão? E por que então? Vamos lá. Pode explicar, diaconisa Vera. Agora o senhor falou assim, quem sabe o que é missão? O senhor não falou o que é Missões. missões. Missão é algo que você tem uma responsabilidade de assumir e fazer, acabou. Eu tenho uma missão a fazer, a cumprir, vou cumprir, pronto. E missões é você ir de pegar o evangelho, aonde Deus te enviar. Aprenderam? É isso. Aprenderam exatamente isso. É assim que vai acontecer. A gente vai colocar as nossas opiniões. Uma palavrinha separada de missão e missões. Se você analisar direitinho, o diferencial de uma palavra para outra é uma letra e um tio. Mas muda todo o contexto da história. Agora eu vou perguntar novamente. Quem sabe o que é missão? Missão é um propósito. E missões? Evangelismo. Né? E quem é que foi chamado para fazer missões? Todos. Todos, tem certeza? Eu não sei se eu concordo com todos, não. Na verdade, Vai fazer o íntimo. todos não. Todos são convidados para fazer missão. E tipo, todo mundo é Isso é Missões é outra coisa. E se eu disser para vocês que todos nós somos uns missionários? Porque o que nós temos em mente e que missionário é quem está no campo, missionário é quem está viajando, missionário é quem está tratando, mas o missionário, ele nunca está sozinho. Ele precisa de outros missionários que não vão ao campo, que não estão viajando, mas que mantêm quem está lá. Por exemplo, nós estamos falando agora num canal de TV chamado Missão Cidade. Nós somos os missioneiros, ou os missionários, que estamos propagando uma TV, na TV aqui um programa. Mas quem está assistindo também é um missionário que está nos ajudando, assistindo e entendendo que talvez precise fazer uma missão. Quer ver uma missão importante que quase nós não fazemos? E eu vou falando uma missão que está ao alcance de nós. Pode vocês tirar um dia da vida de vocês para ir visitar uma pessoa que está no hospital, que não seja conhecida sua, que não seja parente nem amigo? É uma missão. Ir no hospital visitar. Não é? Pode falar, irmã Vera, fica à vontade. É uma missão como evangelista. Você vai fazer uma visita a hospitais, seja no presídio, seja onde for. Você vai evangelizar. É diferente. Missão é aquilo que eu falei já. Missionários são aquelas pessoas que têm o chamado de ser missionários e vão para o campo, onde Deus enviar, para pregar e propagar o evangelho. Nós aqui que ficamos, nós vamos evangelizar o nosso bairro, ou onde Deus colocar, na escola, no trabalho, faculdade, serviço, onde Deus colocar. É diferente. Alguém pensa diferente? Não. Então, eu concordava até a página 2, até que eu estive. E aí é a minha posição, tá? Como a gente vai aqui, ninguém vai ultrapassar ninguém, todos nós, cada um temos a sua opinião. Mas eu tive, não tem muito tempo, contato com um missionário de campo.
E o missionário de campo estava me explicando exatamente isso, que não existe missionário no campo se não tiver um missionário na base. Porque o missionário, ele está lá nos representando. Tem um missionário enviado e tem um missionário que envia. Quando a gente fala aí assim, aí eu usei o termo de irmos no hospital. A gente vai no hospital também fazer missão. Porque às vezes no hospital você encontra uma pessoa que até conhece o evangelho, até é crente, mas ele não tem uma pessoa que o visite, porque a missão às vezes não é só o evangelizar. Tem pessoas que já são evangelizadas, mas precisam de um missionário para o incentivar. Cara, vamos embora. Você consegue cumprir a sua missão, você consegue cumprir o seu chamado. Você está aqui no hospital parado agora, mas Deus está cuidando de você. E tem também aquela parte que a gente vai para evangelizar. Quem nós evangelizamos? Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho ou aqueles que ainda não desfrutam de viver a experiência do Evangelho. E missão? Missão é a gente gerar ferramentas para que o Evangelho seja propagado. Entende? Então o que é ter missões? É gerarmos ferramentas para que o Evangelho seja propagado. Nessas ferramentas nós temos a flecha, é o que vai, e nós temos o arco, são os que enviam. Por exemplo, eu tive uma experiência com essa conversa desse missionário. Ele estava falando assim: poxa pastor, é muito interessante quando a gente é enviado, e geralmente a igreja nos envia, mas quando chega lá, na grande maioria das vezes a igreja esquece que existe um missionário lá. E aí tem uma coisa que me chamou muita atenção, diaconisa Vera, diaconisa Solange, que ele falou assim: nós fazemos às vezes culto de missões na igreja, aí o pastor falou assim: vamos dar uma oferta para a missão. E aí ele me fez uma pergunta que eu achei interessante, é sobre isso que eu gostaria que você pudesse relatar. Essa missão vai para onde? Essa oferta de missão, que missão é essa que está na oferta? Essa missão é uma oferta para o missionário que está no campo? Essa missão, essa oferta de missão é para gerar recursos para poder fazer um novo culto? Essa oferta de missão a gente tem que especificar. Ele me ensinou isso, eu aprendi porque eu não pensava assim. Aí ele disse: pastor, quando você levantar uma oferta na sua igreja para missão, especifica para a igreja que tipo de missão é essa. E uma outra coisa muito interessante que ele nos ensinou cobre do missionário enviado que ele também lhe deu um relatório. Você está entendendo? Isso é. Então, a gente já recebeu algum relatório? Por exemplo, nós tivemos na nossa igreja um culto no início do ano, né? E nós tivemos um culto logo nos primeiros meses do ano sobre missões. Recebemos uma missão urbana. Logo após o culto, a nossa equipe foi até o lugar, né, que o missionário ele estava representando, que era uma casa de recuperação legal. E depois disso, aí fica um hiato de tempo, né? Então assim, quem acredita que poderia fazer algo mais por missão? Ou que por missões? O que você poderia fazer a mais para as missões? E tornar mais disponível, né? Para a obra. É isso. Mais alguém? Eu estar mais em oração, né? Uma coisa que eu aprendi, que é muito forte na minha vida, que é a maior forma de amor que você pode ter por alguém, de compaixão, de carinho, é a oração. Então a base de tudo, ela é a oração. Claro que as pessoas, né, estão em campo, elas precisam de recursos, tanto financeiros, enfim, imagina o psicológico daquelas pessoas estarem tão distantes dessas casas, da família, e escolher ter esse ministério vocacionado para missões e ser dependente, talvez também, das pessoas, mas totalmente de Deus em campo, talvez em outro país ou outro estado. É necessário ter oração, ciclo de orações, enfim, a oração é a base. Mais alguém? É fazer valer a responsabilidade da igreja que enviou o missionário. Porque quando os responsáveis da igreja enviam um missionário da sua igreja para algum lugar a qual Deus enviou, tudo que é arrecadado para esse missionário vai em prol do nome dele, do nome do missionário. Não vai no nome, vai em nome de missões, mas é para esse missionário em qual a igreja vinculou. Porque quando ele chega lá, ele vai dizer que ele foi enviado pelo pastor tal, pela igreja tal, que situa em tal lugar. Okay. E ele vai ser enviado para manter ele e a família dele naquele local. Exatamente. Agora, quando você institui algo e manda para missões, aí não cabe nem a nós saber para onde está distribuído, porque aí a junta missionária vai distribuir
esse envio para necessidade de todos. Mas aquele que a igreja envia é a igreja que sustenta. Então, Exato. eu fazia valer essa situação. Exatamente. Se não estiver valendo, né? Então, exatamente. É como se fizesse uma pesquisa no Google. Vamos pensar que a gente está fazendo uma pesquisa no Google. Nós enviamos um missionário, a nossa igreja, um exemplo. A nossa igreja envia um missionário, sei lá, para um lugar aí do mundo aí. Um lugar qualquer do mundo. Aí agora a gente vai pesquisar, tem uma missão aqui, uma oferta para missão. Como é que você vai pesquisar no Google? Vou enviar uma oferta, missões. E aí vai abrir um leque de opções. E você pega aquela missão e fala, tá aí, ó, resolve aí. Ou você vai lá assim, missionário enviado pela igreja X. Vai abrir a tela dele. Então a missão é para ele. Compreende? É como se fosse uma pesquisa no Google. Quando você quer pesquisar algo no Google, você vai pesquisar uma música. Uma música sobre missões. Aí você joga no Google, vai aparecer um leque de músicas. Aí quando você estreita a sua pesquisa assim, música sobre missões falando do texto X, o nível de resultado já diminui. Ou seja, quando a gente pega uma oferta para missão sem um direcionamento, a gente pode mandar missão. Claro que cada um tem a responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade, quem cobra é Cristo, sobre o que ele vai fazer com aquela oferta. Mas você joga para missão, joga para a igreja para missão. E uma outra coisa, fala assim, ó, essa oferta que você está dando hoje para a missão, nós vamos enviar para o missionário, um exemplo, João, que está em Moçambique e que foi enviado pela igreja. Por que isso, pastor, é tão importante? Porque esse missionário, quando ele acordar amanhã, ele deseja tomar um café igual eu e você tomamos em casa. Ele deseja ter um lugar que ele possa comprar uma quentinha, um almoço, para ele poder passar aquele dia igual eu e você almoçamos em casa. E a gente envia um missionário e depois continua levando a nossa vida normal aqui, mas esquece do missionário lá. E aí, como é que ele come no dia seguinte? Ele foi. E às vezes o dinheiro da passagem, o dinheiro que ele chega lá, como ele é uma outra cultura, como é um outro, às vezes um outro país, uma outra moeda, o dinheiro que a gente envia para ele, talvez dure uma semana. Só que a gente quer que ele fique lá 6 meses e volte com o resultado. Vocês estão entendendo? A gente precisa ter essa noção. Eu acredito que nós, como igreja, poderíamos abraçar o projeto Missões, que é um projeto lindo, mas de uma forma muito mais, como eu posso dizer, uma palavra que a gente possa, muito mais focada. A gente não pode pegar a palavra missões e jogar. A oração missões nos fortalece a orar pelo mundo. Mas a palavra missões, de enviar um missionário, ela tem que nos direcionar para alguém. A gente pode chegar como uma igreja e levantar uma oferta missionária e falar assim, pastor, da nossa igreja, procure um missionário que esteja em campo, entre em contato com a Jocum, entre em contato com uma outra empresa aí, uma outra escola, vê um missionário que esteja em campo, que a gente quer enviar a missão para ele. Porque quando você pega uma missão e joga, você talvez não tenha noção para onde ela vai. Eu ofertei para missão. Não é assim que funciona? Eu ofertei para missão. Que missão? Aí quando você vê a missão de um novo templo, é a missão de a pintura da igreja. Irmão, vamos pintar a igreja? Então levanta uma oferta para a pintura. Não leva uma oferta como missão e enfia na pintura. É só um exemplo, tá? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Ninguém? Meu Deus do céu, mas eu queria entrar então no outro assunto. Mas vamos ouvir uma canção antes? Que eu vou entrar no outro assunto ainda falando de missão com base nisso. O que a gente vai tocar hoje? O que a gente vai ouvir do Conexão Jovem hoje? Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
outras não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o teu falar, tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. A glória a Deus. É verdade, é verdade. Ele é porque a nossa alma tanto espera encontrá-lo um dia. Esperamos, conhecemos, mas a Bíblia diz que nós temos que seguir e prosseguir conhecendo, né? Por que isso? Porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós ainda temos que conhecer cada dia mais a Cristo. Mas nossa alma anseia nela ser saciada por uma sede que nunca mais teremos quando estivermos com Ele no céu de glória. Eu falei que a gente entraria agora num outro assunto muito interessante. Então o texto que nós lemos hoje se encontra no Evangelho de Marcos, Capítulo 16, versículo 15. e diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que diz o quê? Ide. Por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos lá. Pedro, fala pra mim, quem é que falou esse texto? Quem é que fala isso? Ângelo, quem fala isso? Tem certeza? Pode abrir a Bíblia, vê se é ele mesmo. Tem certeza? Tá certo? Meu Deus, galerinha. Davi, quem é que falou esse texto? Você está me perguntando? Ou está me respondendo? Tem certeza? E ele fala esse texto para quem? Para nós. Você estava lá? Ele fala para quem? Então, aqui a gente vai gerar o próximo debate, a próxima conduta, né? Primeira coisa que eu gostaria de entender, a gente vai entender por que Jesus, ele fala para os seus discípulos que andam com ele, que estão com ele, que sabem o que fazer, por que Jesus tem que dizer para eles, olha, eu estou indo embora, tá ok? Porque Jesus estava ressurreto, mas eu vou deixar uma missão. Por que Jesus tem que confirmar cada vez mais, ir por todo mundo e pregar o evangelho? Porque eu e você, em muitas ocasiões, quando acabamos um culto, a gente fica tão maravilhado, que quer guardar o culto dentro do coração só pra gente. Sabe, eles estavam tão impactados com a presença de Jesus que eles guardaram Jesus para eles. Diz, tudo que eu derramei sobre a vida de vocês, não é para vocês guardarem, é para espalhar para o mundo inteiro. Você entende? A missão que Jesus nos deu, entende isso? Jesus então derrama sobre a vida deles uma unção diferenciada. Quando a gente sai de cultos, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, amém? Quem veio, diga amém! Amém! Tudo aquilo que você recebeu ontem, o que Jesus espera de mim, da diaconisa Vera, da diaconisa Solange e de cada um dos jovens que estão aqui? Que a gente pega tudo aquilo que nós recebemos e agora a gente sai por aí para falar.
Cara, culto de ontem foi assim. Olha, a palavra foi essa. Jesus, ele precisa ratificar isso. E aí, pastor, agora eu gosto de bater um pouquinho que vale a pena. Eu me assustei quando eu pergunto quem escreve o texto e vocês me respondem com uma pergunta. Jesus? Hã? Gente, você precisa entender que a gente precisa manusear bem aquilo que a gente diz que crê. Isso é de extrema importância. Eu estou aqui no meio de uma juventude de uma igreja, amém? Amém. Você está preparado para fazer missões nesta terra? Está preparado para o ID? Sim ou não? Sim. Não. A resposta que vocês me deram é não. Porque eu fiz uma pergunta simples para vocês. Quem é que falou isso? Jesus. Quem foi? Significa que se nós temos isso aqui, chamado a Bíblia Sagrada, se nós estamos numa igreja e se nós seguimos a Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Agora lá outra pergunta e vamos começar por fighter. Quem conhece verdadeiramente Jesus? Faz som de grilo agora. Cri, 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 cri. Será que você poderia dizer, eu conheço Jesus? Alguém pode dizer isso? Eu conheço Jesus. Estamos e prossigamos, né? Bíblia diz. Sim. Alguém pode dizer, eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus. Você conhece mesmo? Porque a Bíblia diz que aqueles que são dele farão obras maiores do que ele fez. Certo? Se você conhece, você precisa começar a fazer as obras que ele deu. Se você conhece a Cristo, você precisa entender qual é a vontade dele. A Bíblia diz, a diaconisa Solange falou aqui, sigamos e prossigamos. A gente não pode parar de querer aprender dele. Jesus é uma fonte, como a gente estava cantando, inesgotável. Enquanto estivermos nessa terra, temos sempre algo a aprender a mais com ele. Por isso que Paulo nos diz que sigamos e prossigamos em conhecer. Porque às vezes a gente chega numa matéria, você acaba de estudar, terminei, relaxa. Na vida você pode até terminar o seu período escolar, mas a vida todos os dias tem um aprendizado diferente, dentro da escola ou não. Amém? Irmã Vera, quer fazer algum comentário? O senhor falou, qual pergunta que o senhor falou? Mesmo para os discípulos que disse que Não, Jesus Jesus falou o quê? ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É isso mesmo. Quando ele falou isso, o interessante é que Jesus ele falou isso para os discípulos e falou assim, olha, agora eu estou aqui nessa terra. É isso que muitas das vezes a gente se perde. Por isso que muitas das vezes você não soube responder como você sabia. Você também. Porque nós estamos aqui nessa terra e ele falava assim, olha, vocês estão andando comigo e vocês sabem todo o processo que eu passei e sabem tudo o que aconteceu. E eu estou ensinando tudo que precisa ensinar para vocês. Vai chegar um momento em que eu não vou estar mais aqui, mas vocês vão ir e vão pregar o evangelho. Não da forma que vocês querem, mas da forma que eu quero. Então muitas das vezes a gente esquece do que Deus fala, porque a gente não vê o pós e os contras do que Deus falou. E a gente anda com Jesus, mas muitas vezes a gente não entende, não guarda as palavras de Jesus. Então quando Jesus falou isso para os discípulos, me espantou um pouco você e Davi estar com dúvida e o Pedro não lembrar, porque Jesus estava falando com os discípulos. Tem um momento que eu não vou estar mais aqui, mas ir pregar o evangelho a qualquer pessoa. É isso que eu estou ensinando vocês, e é o que Deus nos ensina hoje. E nesse período, irmã diaconisa Vera, Jesus ele já tinha ressurreto, ele já tinha ressuscitado, ele voltou, no caso para dar as últimas instruções para o discípulo, e depois de falar isso, ele volta para o céu. O interessante é assim, eu não sei se está saindo na nossa gravação, mas enquanto nós estamos conversando com um assunto com tanta propriedade aqui, é a 6ª vez que o galo canta. É verdade. A 6ª vez que o galo canta. E quando o galo canta, o que acontece? Hã? Pedro nega Jesus. Revela o nosso verdadeiro caráter. O nosso verdadeiro eu 7 vezes. Eu estou contando, hein? Estou contando. Então, o que a gente espera que aconteça nesse programa? Que a gente se conheça. Revele o nosso verdadeiro interior. Que nos revele, a gente não está aqui querendo mostrar quem é mais crente do que o outro. A gente está querendo aqui para mostrar, conforme eu falei, eu quero aprender com vocês e quero também passar um pouco do conhecimento que eu adquiri. Porque cada um de nós tem sempre alguma coisa para passar. Cada um de vocês que tem aqui, tem sempre alguma coisa
boa para passar. Por exemplo, vamos lá, vamos começar. Você dá ponta, Otávio, certo? Otávio, no que você é bom? Você fala assim, não, isso eu sei fazer. O quê? Referente à vida profissional? Sua vida. No que você, se eu perguntar assim, o que você é bom? O que você sabe fazer? Conversar. Boa, garoto. Pedro, o que você sabe fazer? O que você é bom? Eu sou bom em praticar esporte. Uau! Eu não sou muito bom nisso, não. Eu sou bom de ver. Eu sou. Ô, Ângelo, né? Você é bom em quê, filho? Todo tipo de esporte e aprender coisa nova. Aprender coisas novas. Vamos topar com isso, tá bom? Thaís, você é bom em quê? Ah, isso aí a gente sabe. Japonesa Vera, a senhora é boa em quê? Ouvir. Ouvir. Japonesa Solange, você é boa em quê? Ouvir também. Uau! Quanto mais sábio a gente vai ficando, a gente vai aprendendo a ouvir mais do que falar. Pegou a visão? Irmã Louise, você é boa em quê? Eu quero, mas vou dançar. Eu não quero, mas eu sou boa de dança. Você é Me empenho pra isso. líder Lídia? Mas tu não tá nem tão velha assim. Vou liderar. Aí Davi falou, boa em liderar. Ela é boa em liderar. Não, eu tô aqui já. Faz um pix, faz um pix, faz um pix. Davi, você é bom em quê? Eu me comunico bem. Sério? Não, ele Mas eu tenho vergonha. Eu me comunico bem, mas tenho vergonha. Mas vamos lá, vamos entender nisso. E você, Luiz, você é bom em quê? Eu acho que eu sou uma boa companhia. Falou tão bem-vinda, né? Vai que ele fica. Então, gente, por que eu fiz uma pergunta assim? Cada um de nós somos bons em alguma coisa, mas nós não somos perfeitos. Cada um de nós somos bons, temos destreza para fazer alguma coisa, mas também temos as nossas falhas. A minha pergunta agora para vocês é: o que você tem feito para isso que você é bom? Como você tem praticado isso? Você é bom nisso, por exemplo. Você é bom para ouvir. Para ouvir o quê? Você é bom para companheira. Que tipo de companhia é essa? Ah, eu sou bom em conversar. Quais são as conversas que você tem tido? Porque nós temos habilidades, mas nós precisamos aprender como usar a melhor maneira das habilidades que nós temos em prol do reino. O que adianta você saber dançar e tá dançando de uma forma sensual, tá dançando de uma forma vulgar. E a O que palavra adianta de você Deus ser tá bom bom. em esporte e utilizar um esporte tipo do Dick Vigarista? Ele era bom em esporte, ele era motorista, mas só gostava de fazer o quê? Coisas erradas. Entende o que eu quero E a dizer? palavra diz isso, fazer tudo para a glória de Deus. Aí um desenho da corrida maluca. Explicar o que é, porque a geração nós Z. tivemos. Não, conheço. Você entende? Dedicar a Deus. Você entende? Não basta ser bom. Tem que canalizar o que você faz. Alguém concorda comigo ou discorda? Eu quero fighter igreja. Também saber São ouvir, coisas né? coerentes que estão aqui no meio, então não tem muito o que discutir. Vocês entendem? Concordo também. Então, a gente fica falando, né, que a juventude, infelizmente, em muitas ocasiões, a juventude, ela sofre um certo preconceito porque as pessoas não acreditam muito nos jovens, que os jovens são desligados, que os jovens não são antenados, mas vocês são a esperança que nós temos de uma futura igreja, de uma igreja sadia, Uma geração eleita. uma geração que vai manter um padrão de qualidade numa igreja. E olha, verdadeiramente eu espero que quando chegar o momento de vocês estar à frente de um ministério, à frente de um lugar, vocês precisam ser muito melhor do que a liderança de hoje. Porque todo sucessor, ele tem que superar o mestre. Esse negócio que o aluno não supera o mestre, isso é balela. O sucessor, ele precisa aprender com o mestre e nos defeitos do mestre procurar se consertar. Cada um tem seus defeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Mas assim, o próximo líder do ministério de jovens, que a Lídia não vai ser a vida toda ministério líder dos jovens, tem que pegar o exemplo da Lídia e ser uma líder melhor do que ela é. Alguém concorda comigo ou discorda disso? Concordo, mano. O próprio Jesus, Eu tenho exemplo. não necessariamente foi bem nesse ponto, mas pode usar as palavras nesse ponto. O próprio Jesus exemplifica isso, quando ele diz que faremos obras maiores que ele. Os seus discípulos vão fazer obras maiores do que o seu mestre. Então o discípulo, ele supera o seu antecessor. Os profetas também têm uma dessas. Moisés, Josué, né? Moisés com Moisés Josué, com Eliseu com Elias. Ângelo, fala, filho. ser melhor que seu mestre? O que é ser melhor que seu mestre? Vamos lá.
Dê um exemplo aí de quem você se espelha. Seu irmão, certo? Parabéns. Fico muito feliz em ouvir isso. Mais ainda. Seu irmão é em quem você se espelha. Então você vai ver o que seu irmão faz e na hora que você for executar, você vai procurar executar já com o pulo do gato, que a gente chama assim, né? Por exemplo, meu irmão agia assim. Poxa, ele fez isso aqui e nesse ponto aqui, se ele tivesse feito isso, ficaria melhor. Você já vai fazer o que ele fez, já com um olhar diferente, já com uma visão diferente, já para não obter o mesmo resultado, mas já obter um resultado maior. Se meu irmão andou até aqui, eu vou andar até aqui, porque até aqui eu sei que se meu irmão conseguiu até aqui, eu também consigo. Mas como eu sou mais novo, eu acho que eu consigo ir um pouquinho além. A gente tem sempre que querer, no mínimo, na pior das hipóteses, ser igual ao seu mestre. Claro que com Jesus não teve, por exemplo, erros, algo do tipo, mas a gente se espelha em relação ao irmão, pai, mamãe, em relação a erros e acertos. Porque às vezes, tipo assim, você tem um exemplo na pessoa, eu errei nisso aqui na vida. Então isso daqui, eu sei que essa pessoa errou, ela tá me dando um exemplo de que isso é errado, de que isso não foi legal. Então, pra eu passar na frente, vamos botar assim, e fazer diferente, já é uma etapa muito maior do que você ter que parar, calma aí, errei nisso daqui. Vai ter um processo de cura, de perdão, talvez, para você continuar caminhando. Então essa pausa não é um tempo. E aí você, pra ser perceptível, aí você vê esses olhos da pessoa, calma aí, ela errou nisso daqui. Então ela tá me ensinando, principalmente pessoas mais velhas que falam, olha, não erra nisso, não faz isso, porque não foi legal quando aconteceu na minha vez e tal, como exemplo de vida. Paulo fala assim para nós, né? Paulo, exatamente nesse ponto, que Paulo ele busca uma referência, e quando ele não acha essa referência, e as pessoas buscam nele uma referência, ele fala assim, olha, eu vou falar o seguinte, eu talvez não seja a referência que você precise, mas eu vou te ensinar uma coisa, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu procuro imitar ele, vocês procuram me imitar, a gente vai ficar num nível muito bacana. O meu sonho terreno é que as minhas filhas, elas sejam no reino muito maior do que eu. Elas oro a Deus e peço para que elas sejam muito maior do que eu. Porque tipo assim, caraca, meu pai agiu assim. Meu pai chegou até aqui. Se meu pai chegou até aqui, cara, e ele me ensinou para que eu possa ir além dele. Sabe quando você está numa caminhada, numa corrida, e que você não aguenta mais, mas você preparou alguém para correr além de você? Moisés, ele preparou Josué. Josué foi além de Moisés. Elias preparou Eliseu. Eliseu foi além de Elias. E assim de ordem sucessiva. Hoje nós temos aqui a diaconisa Vera, que é mãe da Ana Lídia. Com todo o respeito, a diaconisa Vera, eu a amo, a respeito, eu a considero uma mulher de oração, uma mulher de Deus, me espelho muito nela, mas eu creio que um dos maiores orgulhos na terra que ela tem é ver a sua filha com um chamado, que é a Lídia, maior ainda do que a mãe. Isso significa combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que eu guardei? Porque aqui eu paro, daqui em diante é ela. Paulo quando fala isso, ele fala endereçado a Timóteo. Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Minha história para aqui, mas o evangelho não pode parar. Entende isso? Amém, igreja? Amém. Vocês não vão falar nada, eu vou ficar falando o tempo todo. Quero fazer menções honrosas aqui, além de estarmos aqui unidos. Nós temos hoje, na técnica do manuseio da câmera, na sua gravação de hoje, a nossa amiga Karine Xavier. Manda um terra daí. Terra! Essa terra tá bem molhada da chuva. Terra de levantar poeira. Quase que não sai. Terra! Karine, só uma coisinha pra gritar daí, pra pensar aí pelo menos a sua voz. No que você é boa? Vai, fala. Não ser uma boa companhia, né? Parceira, só vou ser parceira. É mesmo? Pô, que legal, Karine. Seja a melhor parceira que você puder para todos que estão ao seu redor. Legal, galera? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não. Então, bora? Bora. Bora louvar mais umazinha? Bora. O que nós temos? Vamos com a banda antiga? Que a galera gosta? Ancião. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos. Ele abre a porta, Ninguém vai fechar. ele trabalha, Pra quem nele confia. caminha contigo. De noite ou de dia. Ele gasta nosso
chegando no final do nosso programa, mas eu senti no coração aqui, já que esse programa é para a TV Missão Cidade, é um programa direcionado a missões, aos missionários, eu quero fazer nesse momento uma homenagem a cada um dos missionários que estão em campo. E aí não importa se eles estão neste país, se eles estão em outro país, em outros países, eu sei que vai chegar no coração de alguém. Que homenagem é essa, pastor? Eu vou pedir para cada um de nós que aqui está reunido, eu vou começar para dar apenas a ideia. Nós vamos deixar uma mensagem rápida e objetiva para você que é missionário, que está nos acompanhando agora e talvez não se sinta sozinho, porque se tem uma coisa que missionário, em muitas ocasiões, conversando com muitos missionários, me confessaram isso, tem uma coisa que eles em muitas ocasiões sentem, é solidão. Porque alguns missionários levam suas famílias, tem outros missionários que não levam suas famílias, que as primeiras viagens eles vão sozinhos, até para conhecer o campo, depois levar a família. Então eu quero deixar para você que está nos acompanhando agora, muito obrigado. Muito obrigado porque você entendeu o seu chamado, muito obrigado porque você teve coragem de ir a campo, e quero também te pedir perdão porque eu poderia te ajudar mais. Só que em muitas ocasiões, talvez quando acabar o programa, cada um vai para o seu lar e no dia seguinte a gente nem lembre que tem alguém que agora precisa no mínimo da minha oração. A Bíblia fala que Jesus, ele deixa vários exemplos. E um grande exemplo que eu trago sempre para a minha vida é quando Pedro e João eles estão entrando na Porta Formosa, no livro de Atos, no capítulo de número 3, e uma pessoa pede esmola para eles. E ele fala assim, eu não tenho prata, não tenho ouro. Talvez eu não tenha recursos nenhum de ordem financeira para mandar para você que está no campo agora, mas eu quero dizer para você que eu quero orar pela tua vida. Porque o que eu tenho eu posso te entregar. Em nome de Jesus. Receba fortalecimento espiritual. Receba coragem, disponibilidade para continuar algo que eu não consigo fazer. Cada um tem o seu chamado. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas como você, missionário, que está aí agora no campo, fazendo aquilo que eu não conseguiria fazer. Amém? Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para eles. Eu falei que cada um de nós deixaríamos uma mensagem, né? Mas eu acabei me empolgando. Eu vou começar de lá para cá, tá bom? Luísa, tá bom, começa daqui para lá. Diaconisa Solange, olhando para aquela câmera ali, manda uma mensagem de forma rápida e objetiva. O que você gostaria de dizer para o missionário que está agora assistindo? Eu gostaria de, assim, que eles possam contar com as nossas orações, né? Porque missões é algo muito importante. E quem fica também faz missões. Como? Dando ofertas, né, de qualquer valor, ou de valores importantes também. Orando, quem ora também faz missões, quem intercede, né, em súplicas. Aquele até que cuida dos familiares que aqui ficam. Existem até missionários que trabalham em prol da sua própria missão. Existem missionários que procuram até não necessitar das ofertas, não se prender a isso por muitas dificuldades que vão atravessar. Eles se asseguram no próprio trabalho. Tipo, existem missionários que são pedreiros, fazem trabalhos artesanais para suprir as suas necessidades. Claro que isso não é uma regra. O apóstolo Paulo, ele vivia nessa situação de ser fazedor de tendas. E isso é muito importante. A gente ter essa visão de reino, não depender da oferta do outro, também é bom para aquele que está fazendo a missão. Porque só o missionário sabe o que ele passa em campo, passa frio, passa fome, sede, se está em embarcação, em tribos indígenas, passa perigos, não sabe nem se retorna ao lar. Né? E assim eu passo força, né? Foco e fé. Amém. Amém. Isso eu pedi para ela ser bem sucinta. Diaconisa Vera, que está aqui do lado de cá. Assim, mas vamos pegar primeiro as pessoas mais experientes, porque os jovens eles só vão fazer pequenos cumprimentos. Sim, senhora, fica à vontade. Primeiramente eu quero ser grata ao Senhor por todos os missionários que tiveram a oportunidade de obedecer ao Senhor o seu chamado. Porque não adianta ter chamado e não ser obediente ao Senhor. Então eu quero agradecer a vocês que foram obedientes e estão cumprindo o ID que o Senhor colocou nas mãos de vocês. E deixar um versículo bem rapidinho, que se encontra lá, que eu gosto muito, fala muito no meu coração,
que fala lá em João 13, versículo 7, que vai dizer que o Senhor ele vai pegar uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega a parte de Pedro, Pedro não quer. Mas aí o Senhor Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E agora você não vai entender isso, Pedro. Só mais lá tarde. Só mais lá na frente. Esse versículo que eu acabei de falar agora está em João 13, versículo 7. E por que eu estou falando isso para vocês, missionários? Porque eu sei que muitos de vocês agora estão em lugares muito difíceis, estão com situações muito complicadas, e muitas das vezes vocês estão passando um frio a qual eu não estou passando agora, e estão passando uma necessidade de alimentar e não estou entendendo o para que está acontecendo tudo isso nesse momento na vida de vocês. Mas aí Deus vai mandar para vocês agora e vai dizer o seguinte: não se preocupe, é só esse tempo, é só esse período que vai passar. Vocês agora não estão nem entendendo a obediência que vocês tiveram ao Senhor para chegar onde vocês chegaram, mas amanhã vocês vão entender, porque almas estão sendo libertas através do que vocês estão falando, do que vocês estão pregando, pela mensagem de Cristo que vocês estão enviando. Então almas estão sendo libertas, curadas, saradas, estão conhecendo Jesus, e Jesus está cuidando de vocês. As aflições de hoje, ela vai passar, porque o Senhor Jesus está aí lavando os pés de cada um de vocês missionários e está cuidando. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai mostrar, vocês vão entender o porquê de tantas tribulações nesse momento. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês missionários. Que Deus possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Vocês merecem. Olha o coração da minha mãe. Original. O que é isso aqui? Coração coreano. E isso aqui? Dinheiro. Não, seu coração batendo. Nossa. Bom, vamos lá. Então vamos resumir, porque vocês também, senão a gente vai ficar aqui até 35 horas. O que pode ter certeza que eles vão falar em... Então, em poucas palavras, em 3 palavras no máximo. Não, deixa eu falar. Vai, você que tá cheio de... Eu tava projetando aqui. Eu pensei que você fosse dançar em homenagem a eles, mas tudo bem. Eu quero ser grata pela vida de cada um de vocês. É estranho a gente falar com uma câmera, mas que Deus transporte esse vídeo, esse canal, né, que tem sido as redes sociais, para realmente transbordar o amor de Jesus. Que Deus continue abençoando grandemente e ricamente a vida de cada um. Lá em 1 Coríntios, não me recordo o capítulo nem versículo, mas eu falei até hoje na célula que a palavra de Deus, ela se torna uma loucura, né? Nós somos salvos pela loucura da palavra. E a galera lá de fora, o mundo, eles não acreditam nessa palavra que é tão propagada. E nós somos chamados de loucos. Mas você seja um louco por Cristo Jesus. E a loucura que é você estar em um outro ambiente, em um outro lugar, com outras pessoas que não conhecem ainda a vida de Cristo, não conhecem ainda a palavra, não conhecem ainda a restauração, o amor da cruz, mas que em nome de Deus, através de você, as pessoas sejam tocadas pela mão do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém! Um do lado de cá agora. Vamos lá, quem vai falar do lado de cá? Tem que ser ele que começou. Vai lá. Meu caro funcionário, primeiro eu gostaria de te agradecer por essa coragem de estar aí no campo, levando o evangelho, levando a palavra, levando todo o sustento espiritual na qual essas pessoas precisam. E eu gostaria de compartilhar um dos meus versículos favoritos com você, que se encontra lá em João 16:33, que é: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo já venceu o mundo e nos enviou para propagar o evangelho. Então, que Ele possa te conceder força, paz, aquela paz que só Ele tem, que é a paz que excede todo entendimento, e coragem, para que você possa desbravar o mundo inteiro levando o evangelho. Amém. Amém. Vai de cá, você vai? Vai da visão. Não precisa falar tanto também, não. A líder deixaram Amém. Tira para o ímpar para ver quem vai primeiro. Eu quero ser grata a Deus também, como foi falado pela minha mãe. Fala sobre. Eu quero agradecer porque realmente a gente tem falhado, a igreja tem falhado em orar por vocês, e que Deus realmente venha dar força, venha dar ânimo e vida e vigor para vocês. E que a gente tenha também a sabedoria de estar orando por vocês
e também pelas nossas vidas, porque a gente faz missão também dentro da nossa casa e da nossa igreja também. Amém. Do lado de cá, quem vai? Pedro, ou Anthony, ou Ângelo, ou Thaís. Todo mundo, vai pro meu. Não, porque um lá cá, entendeu? Como a Tia Vera falou, são momentos difíceis, períodos difíceis, mas saiba que Deus está contigo e as promessas dele já estão se cumprindo. Amém. Uau! Isso aí. Olhando pra lá, por favor, Luiz. Ela tá pensando. Tô calma. Queria agradecer vocês por cada ato, por fazerem algo que a gente não é capaz agora de fazer, por muitas vezes vergonha, ou muitas vezes por achar ser impedido de fazer. E queria dizer pra vocês que vocês são capazes, que vocês foram capacitados para estar aí, porque vocês não estão aí por um ato qualquer. Se Deus colocou vocês aí nesse campo, então acho que o propósito você é capaz. Então talvez, como já foi falado aqui, você tenha pensado o que eu tô fazendo aqui, ou talvez esse campo não é pra mim. Saiba que Deus te deu capacidade pra você fazer e pra você propagar o evangelho, como tá escrito na palavra. Então, só força. Pedro, Ângelo. Tem que agradecer, né, eles por estar fazendo isso pela gente, por todo mundo. Que, né, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, na vida deles. Já estão fazendo, claro. Amém. E nossa mensagem não tema, que Deus é contigo. Meu Deus. Simples e objetivo. Você da visão? Falar rápido. Você que é tímido. Você que é tímido. Eu queria falar que salvar vidas é meta de missionários e por isso que é uma profissão tão linda. E você, Pedro? Quero agradecer você pela vida. Acontece. Emoção. Eu vou como se estivesse falando com carinho na nossa vida. Muito obrigado a vocês por estarem no campo. Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui. Esta é minha filha, tá? Que Deus tá queimando meu coração, não posso te falar. Tá queimando. Ó, tu, porém, fortifica-te. Tu, porém, não desista. É o bastante a graça que o Senhor deixou por nós. Meu Deus! Queridos, chegamos ao final deste episódio. Misericórdia, querido. Até a próxima, em nome de Jesus. Bora fazer nascer! Nada vai me satisfaz. Fica esse louvor profético sobre a sua vida. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez. Só coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Chegou a hora. A partir de hoje, você e seus amigos já podem fortalecer a igreja perseguida. Você está pronto para mergulhar na Índia? Entre cultura, religião e paisagens diversas, se forma um mosaico cheio de beleza e contrastes. E no centro de tudo, cresce a perseguição aos cristãos. Eles são atacados e suas igrejas destruídas. Cristãos indianos são rejeitados e excluídos da comunidade e muitas vezes perdem seus bens, família e direitos como cidadãos, por amor a Cristo. Você aceita o desafio de inundar a Índia com esperança? Nessa onda de fé, cada gota faz a diferença. Então inscreva-se, chame seus amigos e participe do Shockwave 2024. Uma onda de impacto de oração dos jovens da América Latina pela igreja perseguida indiana.